Caríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Roda e Avisa, retomando aqui as raízes móveis, as raízes ambulantes do Roda e Avisa. O Roda e Avisa nasceu há quantos anos atrás? 14 anos atrás, provavelmente, como um podcast que eu gravava no carro, era só em áudio na época, a temeridade era um pouco menor, e que depois foi evoluindo, quer dizer, se bem que as opiniões divergem, para esse formato de vídeo que depois eu acabei abandonando porque basicamente eu estava andando menos de carro. Mas eu voltei a precisar circular um pouco mais de carro por aí, e aí eu gostaria de compartilhar com vocês algumas ideias que eu tentei compartilhar tempos atrás, mas eu fui gongado. A questão aqui eu já explico, a questão aqui é a seguinte: eu sempre participei do Social Media Week, blá 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 blá, embora eu não seja um cara de social media, eu gostava da oportunidade de ir lá conversar e colocar algumas ideias, bater fora do bumbo, colocar algumas ideias um pouco diferentes. Mas o que acontece é que mudou um pouco a mecânica do Social Media Week, e aí o Social Media Week passou a ter um voto popular ou alguma coisa parecida com isso. E aí, o ano passado eu não consegui ser qualificado, esse ano também não. A minha proposta para esse ano eu vou usar num outro momento, eu quero gravar com um pouco mais de cuidado, mas a do ano passado se tornou novamente oportuna. A pauta do ano passado era simples: só hype vende. Vou tentar explicar. A minha conclusão, depois de 21 anos nesse mercado insano, é o seguinte: quando alguma tecnologia é hype, quando alguma tecnologia sai no Jornal Nacional, sai nos jornais, os patrocinadores conseguem emplacar nos eventos tal, e os caras caem nessa, elas vendem como água e você cobra o que você quiser. Então eu acho que eu tive sorte, talvez, de no início pegar uma época em que a internet no geral era hype. Então os preços eram surreais, tudo era caríssimo, a gente ganhava um dinheirão e tal. Mesmo que fosse um site completamente inútil e questionável, o cara tinha que ter um raio de um site, então precisava ter o site. Bom, aí o que acontece? A tendência natural, é lógico, vocês vão pensar naquelas curvas Gartner, seja lá o que for, mas a tendência é a seguinte: o hype acaba se tornando o quê? Todo mundo corre atrás, aí isso vira commodity, quer dizer o quê? Não vale mais nada. E aí o que acontece? O preço vai baixando, a concorrência vai se canibalizando, até que isso não valha mais nada e ninguém ganhe mais dinheiro com isso, até o quê? Até alguém inventar um novo hype. Então, se a gente analisar os últimos 21 anos aí, em termos de ciclos de hype, quem ganhou dinheiro com isso ou quem deixou de ganhar, eu acho que a gente vai aprender bastante sobre o mercado. O difícil disso, parece, se fosse tão óbvio assim, todo mundo está ganhando dinheiro, mas acontece que algumas pessoas, e talvez eu me inclua entre elas, tenham sido educadas para resolver problemas de verdade, para realmente avaliar o que é necessário e tentar oferecer alguma coisa que faça diferença. Garganta um pouco ruim. Então, muitas vezes, sobretudo quem fez engenharia, engenheiro treinado duramente, bota duramente nisso, para o quê? Para propor soluções concretas que resolvam problemas, etc. e tal. Só que isso ignora uma característica fundamental da natureza humana, por isso que eu acho que tinha que ensinar mais humanidades para a turma de exatas, que é o seguinte: ninguém quer saber da solução real, ninguém quer saber da verdade, ninguém quer saber da lição de casa. O que a gente quer é algum truque. A gente quer assim, ninguém quer fazer ginástica e comer bem, quer tomar Viagra. Ninguém quer, o cara quer fazer uma plástica, o cara quer comprar um Porsche. Na verdade, faz parte da natureza humana uma aversão visceral, não é nem cerebral, é visceral mesmo, a qualquer coisa que pareça lição de casa. Então, quando um cliente vem e pergunta o que eu deveria fazer, e você oferece uma solução concreta, plausível, etc. e tal, que provavelmente vai fazer com que ele tenha que se esforçar um pouco, o cara fala assim: eu estava esperando alguma coisa diferente, mais disruptiva, mais inovadora, mais exponencial. Não, na verdade o cara está provavelmente esperando um Viagra, alguma coisa que ele tomasse escondido ali, 15 minutos de potência fascinante,
e depois dane-se, porque até aí já, né, cada um foi para o seu lado. Essa parte da natureza humana ninguém ensina, né, nas escolas. E a gente vê que quando você pega, por exemplo, o Google é uma empresa com essa mentalidade engenheirística. Eu vou eleger problemas, eu vou elencar problemas e vou criar soluções para isso. Então o Google cria soluções, a busca é uma fabulosa solução. Você tem um problema, você resolve. Já o Facebook e outras, Instagrams e outros, né, eles perceberam que não é por aí. A gente é racional, a gente tem problemas para resolver de vez em nunca, né? Se possível nunca. E aí os caras criam um império baseado em outras características humanas, como vaidade, voyeurismo, né? A vontade de parecer mais bacana que os outros, a aceitação. Então você percebe uma nova geração aí de engenheiros que estão hackeando não o Linux, não o iOS, não o iPhone, estão hackeando as nossas fragilidades afetivas, né? Então o que acontece hoje é que, apesar de ser mais ou menos óbvio, acho que a Apple foi uma das primeiras a fazer isso, né, a hackear nosso sistema afetivo, sobretudo, com um belo design, com as palestras do Steve Jobs e o diabo, parece que essa lição é muito difícil de aprender. Normalmente empresas de tecnologia são criadas por nerds, geeks, que foram treinados como engenheiros, desenvolvedores e tal, e não tem saco para essa questão toda de investir em hype, né? E é muito engraçado isso, porque o exemplo é mais ou menos claro, a gente vê isso se repetindo, né? Startups que conseguem gerar algum hype, por mais que elas sejam insensatas, elas vão levantar um dinheiro astronômico, mesmo que elas quebrem depois, o que é absolutamente inevitável. Enquanto isso, um monte de gente boa com soluções legais continua pastando. É só olhar no mercado, eu consigo pensar em vários personagens, em várias empresas, tal, que souberam de alguma maneira capitalizar em cima dessa nossa voracidade pelo hype, né? Dessa nossa absolutamente irresistível propensão ao me engana que eu gasto. Então, no mundo do engana que eu gasto, e as pessoas acho que nunca são tão felizes como quando elas consultam um astrólogo, né? Sei lá, terapia de cristais, homeopatia quântica, nunca ninguém é tão feliz quando consulta um cara desse. Agora, se ele for lá no personal trainer, ele já não vai gostar tanto. Se ele for lá no cara que manda fechar a boca, não vai gostar tanto, né? E aí ele vai clicar em algum link do Tabula que explica como perder barriga milagrosamente dormindo, né? Caríssimos, o que eu tinha para comentar com vocês hoje era só para resgatar essa palestra perdida, né? Só para contrariar aquele ditado, não vou colocar o ditado original, vou só parafrasear, né? Já havia um ditado em que alguma coisa adiada é alguma coisa perdida. Bom, quem sabe uma palestra adiada não necessariamente é uma palestra perdida. A gente consegue talvez aqui dar uma rapidinha ao volante. Espero que tenha valido a pena, espero que o áudio tenha ficado razoável. Nenhum animal foi ameaçado ou injuriado na gravação desse episódio, exceto talvez a paciência alheia. Caríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Roda e Avisa. Puxa vida, Radinho de Pilha é um outro podcast que eu tenho por aí. Grande abraço e até a próxima ocasião em que eu consiga parar o carro e parar a câmera sem ameaçar ninguém, claro. 1, 2, 3 e paramos. E o vídeo parou.